Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos de volta com mais um episódio da série Vida Espírita. Hoje eu quero falar um pouquinho, quero refletir um pouquinho a respeito de nossas vicissitudes, a respeito das aflições, dos sofrimentos que nós temos em nossas vidas. O Evangelho segundo o Espiritismo, em especial no seu capítulo 5, trata das aflições de um ponto de vista um tanto quanto diferente, algo inovador para nós que estamos vivendo aqui no planeta Terra. É um ponto de vista jamais pensado a fundo pela humanidade. O ponto de vista que traz a frase de Jesus nas bem-aventuranças como título do capítulo, inclusive. Bem-aventurados os aflitos. Traduzindo para os dias de hoje, felizes os que sofrem. Ela parece uma frase contraditória, tendo sido dita por Jesus e se analisada assim apenas num primeiro olhar, na sua superficialidade. Mas Jesus já queria nos ensinar que existe sim uma possível felicidade estando diante das aflições. E é claro que não é a felicidade de um masoquista, né? A doutrina espírita não diz que para ser feliz obrigatoriamente a gente tem que sofrer. Não, nada disso. Diz apenas que nós somos espíritos imortais e que temos vivido já durante muito tempo em diversas encarnações. E que temos feito algumas escolhas que são escolhas equivocadas diante daquilo que a lei divina coloca para as nossas vidas. E sendo assim, Deus, que é um Pai de suprema misericórdia, permite que nós soframos as consequências de nossas atitudes para que a gente possa corrigir a nossa conduta. Então, aqui, nessa formulação, nesse pensamento, está explicada a frase de Jesus: felizes os que sofrem. Mas não são felizes todos os que sofrem. São felizes os que sofrem e que entendem o seu sofrimento como um processo educativo, como um processo que é um alerta das leis gerais da natureza, sejam elas leis espirituais ou leis materiais, inclusive as duas se fundem no ser humano, né? As duas estão unidas para a educação do ser humano, sendo que essas leis mostram para nós o tempo todo o que nós devemos fazer. Um exemplo muito simples é a observação do nosso próprio corpo físico, do nosso corpo que temos aqui na Terra. Ele é para a gente a vivência do plano material, mostrando caminhos para a educação do espírito. Vamos a um exemplo? Vamos lá. Se a gente está extremamente cansado e não para de trabalhar, o corpo começa a ficar cada vez mais doente, enfraquecido, transmitindo ao espírito sensações de desconforto, de dor, que são alertas dizendo: pare, descanse, refaça as suas forças, você está exagerando, pedindo o momento do repouso. Não é? Por outro lado, se a gente fica muito sedentário, que é uma coisa comum nos dias de hoje, a gente tem a nossa ocupação profissional, a nossa ocupação intelectual, as nossas ocupações espirituais, mas nós estamos num corpo físico que precisa de exercícios, precisa de boa alimentação, precisa de repouso, precisa de asseio, precisa de diversos cuidados. Se a gente não tem esses cuidados com o corpo, daqui a pouco ele começa a dar sinais, né, de que algo precisa ser feito. Então vejamos, todas essas vicissitudes, as aflições da vida, elas acabam tendo duas naturezas para a gente. Ou elas são provas, momentos em que nós somos testados, a prova é isso, é um teste, né? E nenhuma prova é algo assim tão agradável, justamente porque ela nos leva a conhecer o nosso limite. As provas da vida são em relação às virtudes que nós adquirimos. Uma pessoa que pensa que adquiriu a honestidade, por exemplo, né, ela pode ser colocada diante de situações de administrar grandes quantias. Isso pode ser uma prova para ela. Se ela se sente tentada a desviar alguma coisa
daquele recurso material, daquele recurso financeiro, é porque ela não conquistou ainda completamente a virtude da honestidade. Se ela tem a tentação de usar aquilo que não é dela, de tirar proveito de uma posição, ela não, ela ainda não está com a virtude completamente conquistada. Então ela está vivendo uma prova, aquilo a incomoda. Se ela tem, diante dos relacionamentos, que testar o tempo todo a sua paciência, é outro tipo de prova que ela vive. São circunstâncias que incomodam, né? Se ela tem uma doença do corpo físico, uma limitação em seu corpo, uma limitação em sua mente, não consigo me concentrar, tenho dificuldades em concentração, em aprendizado. São provas pelas quais o espírito tem que passar para que ele estabeleça o seu limite, para que ele faça uso o melhor possível das faculdades que tem, todos os sentidos, né? No sentido mental, emocional, no sentido profissional, e para que aí ele aprenda a conduzir a sua vida, fortalecendo o seu livre-arbítrio e sua vontade no bem. Então, olha só, em alguns momentos são provas, em outros são expiações. As expiações são os sofrimentos que vêm e que são consequência das escolhas mal feitas. Por exemplo, eu passo uma vida inteira me alimentando de forma equivocada, né? Fazendo muito uso de gordura, por exemplo. Em algum momento, essa gordura pode se acumular e me causar problemas cardíacos. Sem os exercícios, sem a boa alimentação, o corpo vai cobrar. E quando tiver o problema cardíaco decorrente da má alimentação de uma vida toda, eu estou vivendo já uma expiação. Uma expiação, uma consequência da escolha mal feita. Bom, diante de qualquer uma dessas circunstâncias, sejam elas provas ou expiações, o Evangelho nos ensina que o importante é não murmurar, é não reclamar. Ora, essas experiências estão diante de nós para que a gente possa ganhar, ganhar experiência, para que a gente possa ter a experiência de ter vivido de uma forma, de ter escolhido viver de uma certa forma e de ter agora conhecimento de causa sobre as experiências que vêm depois das escolhas feitas. E aí então a gente vai poder escolher um pouco melhor no futuro, né? Sabendo que a vida continua, sabendo que Deus está no comando, tendo a consciência de que a oportunidade nova será dada. A gente não pode perder tempo reclamando. Reclamamos de quê? A vida continua, nós temos tratamentos à nossa disposição, recursos, pessoas, oração, plano espiritual, tudo a nosso favor. Inclusive, o que está também em favor de nosso crescimento espiritual é essa situação de termos que viver, em alguns momentos, as aflições, as provas e as expiações. Só vivemos, Deus só permite essas situações porque Ele sabe do nosso potencial. O nosso potencial é o seguinte: nós somos espíritos imortais, criados como simples e ignorantes, e que aprendem, que progridem, que têm a lei de Deus em sua consciência, e que, como diria Jesus, como disse Jesus, têm o potencial de serem, entre aspas, deuses, ou seja, espíritos perfeitos na leitura espírita. Jesus disse: Vós sois deuses, farão o que eu faço e ainda mais. Jesus nos disse isso, a doutrina espírita nos ensina isso. Estamos em processo de aprendizado. Somos espíritos perfeitos em processo de aprendizado. Seremos perfeitos um dia, né? Somos espíritos em treinamento para a perfeição, melhor dizendo. Um dia a gente vai chegar nessa perfeição. Diminuir as nossas dores está diretamente relacionado a essa compreensão de que podemos ser felizes enquanto aflitos se nós nos tratarmos bem e compreendermos bem a nossa situação, sem reclamação, com o auxílio uns dos outros, com o progresso que o plano espiritual nos ajuda a conquistar, e com a sabedoria de leitura da vida, para que a gente possa olhar para a nossa dor, olhar para a nossa aflição e dizer para ela, de braços abertos: seja bem-vinda
minha amiga, minha professora, minha instrutora. Vou aprender com você e vou superá-la. Um dia vou superá-la. Que esse dia seja breve para todos nós. Um grande abraço, meus amigos. Deus nos abençoe hoje e sempre.